processamento informacional, resultados. O que separa a inteligência emocional? Enquanto na outra você tem essa discriminação clara entre processo e resultado, na emocional essa discriminação é muito pequena. Então a inteligência emocional acaba na prática contando mais. E ela é feita do quê? São 4 pilares. E eles estão divididos 2 a 2 numa matriz. Então um pilar é um pilar individual. Envolve você reconhecer as suas emoções e você regular as suas emoções. O que quer dizer reconhecer as suas emoções? Quer dizer você entender qual é o domínio, o predomínio e também as outras nuances dos afetos que estão pairando sobre a sua consciência e o seu inconsciente, que inconsciente, esquece o freudiano, quer dizer, naquele âmbito mais sutil e naquele mais explícito, e você entender como o seu discurso, a sua fala, que discurso às vezes não é só fala, é tudo, estão sendo puxados magneticamente por uma dessas coisas, e aí você está levando o seu papo, o seu discurso, sua motivação do outro, sua montanha, para um lado que eventualmente não lhe é interessante, ok? E a segunda regulação é como é que eu corrijo essa rota. Exemplo básico. Por que a maior parte das empresas dá errado? Não sei. Porque os sócios brigam. Porque é muito difícil empreender no Brasil. Não, total. É sim, sem dúvida. Mas se você for olhar... Tá os certo. sócios brigam. Eu formulei de uma maneira que não é para um cara como você preciso. Qual é a razão manifesta para o fim da maior parte das empresas? Briga entre sócios. Tá. Esse é o problema. Então, entende? Tem alguma coisa, aquela hora que a pressão pegou, que o bicho pegou, não está dando certo. A gente tem conflitos de interesse. Um sócio tem uma outra coisa e ele não quer largar tudo porque tem filho pequeno, sei lá o quê. Nessa hora que você tem tensões verdadeiras, grandes, se você não consegue fazer essa regulação emocional que é, opa, estou sendo dominado por essa raiva desse outro cara, ou então do outro lado, eu estou agindo numa passividade que não é condizente com o que eu estou sentindo e daqui a pouco eu vou explodir e eu vou jogar tudo para cima. Se você não tem essa habilidade de regular o comportamento emocional, quer dizer, o comportamento que está imbuído desse componente que é energético e também tem uma certa coloração, você não consegue fazer as coisas chegarem no seu resultado. É por isso que processo e resultado estão tão juntos na inteligência emocional. Porque quando você regula o processo, você já o regula diretamente em função do resultado. Mas o primeiro passo não é tu perceber que você não manja. Perceber e depois do outro lado regular. Tá? Isso perceber não é tão... Eu não sei se hoje em dia está um pouco melhor, porque a gente já debate, já conversa sobre isso, né? Mas, como você disse, cara, a principal razão dos caras, a razão manifesta das empresas terminarem a briga entre sócios, porque assim, a gente não estuda também essa parada, a gente aprende as soft skills na vida aí, sabe? Não tem, ninguém ensina isso, né? Então, e aí, qual que é o caminho? O que a gente devia estar fazendo? O que a gente devia estar lendo? O que a gente devia estar prestando atenção para melhorar essa parada? Para melhorar... Essa pergunta, óbvio que é... Chegamos à grande pergunta, que todo mundo quer saber, mas eu posso só terminar a definição, só para não parecer que eu deixei no caminho? Tá bom. Lembra que eu falei que são 4 dimensões, 2 são pessoais. Pô, nem me liguei que eu te cortei, cara. Não, desculpa, cara, você não cortou. Você levou pro lado mais legal de todos. Você é o headliner, né? Vamos, entrega a punchline aí, Álvaro. O que eu tenho que fazer? Todo mundo quer ver. Não vamos deixar cair. Pô, cara. Não, mas vai. Eu prefiro que seja construído. Vai. Então, o segundo par de dimensões é social. Então, o primeiro é pessoal. Bom senso na identificação, capacidade de inibir as que estão jogando pro lado errado e fomentar as que interessam pro lado certo. Do outro lado, capacidade de entender o que as outras pessoas estão pensando e sentindo, que não é a mesma coisa do que si próprio, porque quando você fala em entender a si próprio, você, por introspecção, faz um assessment do seu corpo e da sua mente. Quando você está olhando o outro, o discurso, as pistas, às vezes os despistes, tudo isso conta demais. Tá bom? Então essa é uma parte. E a outra parte é a que vale ouro. Você quer estar no astral com as pessoas e fazer dar certo? Você tem que criar a mágica da sincronização. O X da questão é esse. Quando a gente fala em
empatia, que é uma palavra que está muito desgastada, no fundo, a gente está falando de sincronização. O que eu preciso é isso. Então, tem muita gente que consegue se acessar, fez muita terapia, sabe o que está sentindo, consegue lidar com as emoções, indica, é super hábil, entende as emoções dos outros. Eu conheço muita gente assim, e geralmente pessoas inteligentíssimas também no âmbito cognitivo. Mas na hora da porra da empatia, não rola. Não rola, sabe aquela coisa do olho no olho que fez tum, você falou, cara, tamo junto aqui de verdade. Não rola. Então, essa dimensão social é fundamental. E essa dimensão em si é a que abre o campo mais amplo. Porque a gente costuma se achar o ser humano muito assim. O ser humano é um egoísta, o ser humano é não sei o que, é bom encher a boca e falar essas coisas, né? Mas, na verdade, estatisticamente, o que os estudos mostram é que a gente topa perdoar tudo. Se rola isso daí. Se tem uma verdade mesmo, se aquela pessoa genuinamente está acreditando nessa sincronia da gente, a gente perdoa as coisas, perdoa as falhas, perdoa a insuficiência. Não precisa que ela seja uma insuficiência que simplesmente põe tudo a perder. A gente perdoa. Essa é, portanto, a dimensão mais difícil. Como é que você está de verdade naquele momento? Porque para você estar, o que tem que acontecer fundamentalmente é que o grande eu, esse eu que atravessa as gerações através do genoma, esse eu que você precisa acessar para entender quais são as suas emoções, esse eu do resultado, esse grande eu tem que sair um pouco de cena. Então esse é o negócio. Então, hoje em dia, curiosamente, você estava falando, então agora entrando no ponto, como é que a gente faz para ter mais inteligência emocional? Essa é uma questão culturalizada. Tudo conta. Mas a grande questão hoje em dia é menos eu. Esse é o problema para gerar sincronia com as outras pessoas. Quem são os líderes que de fato importam para as pessoas? São os líderes com menos eu. Nas empresas, são os líderes que trabalham mais do que os outros em pró da parada, não do bolso deles. São esses. São as pessoas que estão lá com mais crença, mais vontade de acontecer, mais interesse na contribuição de todo mundo. Esses são os verdadeiros líderes. É isso que interessa para as pessoas. E é isso que muitas vezes desaparece nos discursos pragmatistas. Eu estava estudando esse tema, revendo esse tema, enfim, para a gente bater esse papo. E aí eu assisti um TED Talk de um cara, que esqueci o nome dele, por sorte, e ele abria assim, um papo assim: I'm amazing. And you are amazing. O papo dele na inteligência emocional é: nós temos que nos sentir melhor, nós temos que ser o máximo. Verdade? A baixa autoestima é um dos grandes problemas nessa história toda. Mas, na sociedade atual, o problema contrário é ainda maior. É muito I'm amazing. Qual é o meu interesse? Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui fazer terapia, quando eu era moleque, e eu cheguei lá no terapeuta, entrei na sala e era um super blaster. E eu sentei e o cara falou assim: qual é o seu problema? Naquele momento eu entendi que o cara era ruim. Sei lá, esqueci o nome. Um super famoso professor da USP, de qualquer lugar. É ruim. E até hoje eu sei que ele era ruim. Eu tinha 16 anos de idade e sabia que ele era ruim. Porque essa noção... Não é que as pessoas não tenham problemas e tal. Não é isso. Claro que elas têm problemas. Mas essa ideia desse... Sabe que necessariamente o seu problema é o eu. Qual é o seu problema no eu? O que você quer resolver? Né? Tipo, qualquer coach, qualquer orientação, qualquer coisa é o que você vai resolver, como você pode ser melhor, mais bonito, mais bacana, ter mais dinheiro. Eu. Só que o paradoxo é que você move montanhas. E o que dá mais certo envolve todas as fórmulas que dão certo envolvem obrigatoriamente essa sincronização com os outros. E quando você desenvolve ela, as coisas fluem mais. Então, excesso de eu dá uma detonada na sua habilidade de ter inteligência emocional. Porque, e agora avançando mais profundo, diretamente ao ponto, finalmente, porque a inteligência emocional não é uma competência do ego.
Essa é a grande questão. As pessoas falam, como é que eu faço para ter mais inteligência emocional? Essa é uma pergunta de quem está olhando do ponto de vista do ego.